Fazer uma pequena apresentação rápida, porque eu sei que tem gente aí que vai estar um pouco com o tempo contado. Só se apresentar, falar o que faz, é uma coisa bem rápida, mesmo de um minuto, tá bom? Vamos lá então, Lorena? Boa noite, gente. Eu sou a Lorena, sou roteirista, também agora trabalhando aí com muita honra, né? Muito prazer com o pessoal da Socol, com o Roberto, como assistente de produção e apaixonada por cinema. Quero aprender muito hoje. Boa noite, gente. Ótimo, obrigado, maravilha. Vamos lá, Andréia? Ei, gente, boa noite. Eu sou a Andreia, aqui dando estado junto com a humanização dentro da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, né, da Sejusp, dentro da humanização, da diretoria de ensino. Meu vínculo com o teatro, com o cinema, com vocês, está sendo a questão de um evento que a gente está promovendo aqui nas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais, né, de curtas franceses, sendo oferecido para todas as unidades, inclusive para os servidores, uma coisa inédita a nível de evento de ressocialização, evento sociocultural, que é o meu núcleo. Então, a gente está com boas perspectivas, apesar da Covid e tudo mais, a gente já está em andamento, né, Roberto? E já está sendo um sucesso, com boa repercussão, e eu também quero aprender bastante, né, a respeito daquilo que vocês têm de know-how aí, para poder estar integrando mais a vocês, mesmo que meu foco seja estudar do atendimento, mas é muito bacana, viu, ter esse contato com todos vocês aí. Ótimo, obrigado, Andréia. Continuamos aí agora com o Cossi. Cossi, você pode fazer uma breve apresentação aí, por favor? Cossi, que está lá no Beni, na África. Sim. Estou aqui no Benin, sou Cossi Amancabo e tenho uma licenciatura em inglês e agora estou fazendo um mestrado, né, em tradução e interpretação. E posso falar inglês, francês, português e espanhol também. Com tudo isso, sou intérprete de conferência, trabalho com as línguas que eu já citei, e também sou árbitro de voleibol, sou árbitro federal de voleibol, registrado à Federação Beninense de Voleibol, né? É mais ou menos o que eu sou. E também estou aqui para aprender mais do que você vai aprender, o que vai apresentar. Muito obrigado. Nada, perfeito. Eu recebi o convite do meu amigo Gerard Moati, que está lá conosco. Ótimo, perfeito. Vamos aproveitar a deixa aí do Cossi e vamos pedir o Gerard para se apresentar um pouco aí rapidamente, Gerard. Eu sou o Gerard, sou professor de línguas e assistente de produção também na Socol Film, e faço também parte de outros projetos da Socol Company. Obrigado. Perfeito. Matheus, está por aí, Matheus? Alô? Opa. Vamos lá, Matheus, pode fazer uma breve apresentação? Tudo bem, meu nome é Matheus Rocha, eu faço produção cultural na UFBA e trabalho na Segredo Filmes, uma produtora aqui de Salvador, que está realizando também a mostra de lugar de mulher no cinema há 4 anos, curtas, enfim, é isso. Desejo sempre aprender mais de cinema, né? Todos os dias, compromisso diário. Beleza, obrigado, Matheus. Obrigado pela sua polivalência, né? Como eu frisei agora há pouco, Matheus, ele recebeu o link no último momento, mandou um e-mail pedindo para participar, eu mandei para ele e está aí ó, com a gente. Isso é bom, isso é importante. Quando a gente tem interesse, a gente consegue. Eu não sei se a Mônica está por aí. A Mônica está por aí, Mônica? Acho que a Mônica saiu, porque eu vi uma pequena saída de alguém, acho que foi da Mônica. Então, se eu não me engano, só falta o Charles fazer uma pequena apresentação. Charles, está por aí? Alô, Charles? Estou por aqui, escutando. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Charles, sou jornalista, eu sou produtor, né? Faço parte da produção e da comunicação da Socol Company. Atualmente estou locado no Rio de Janeiro. Eu trabalho na TV Globo. Eu sou da equipe de audiovisual da TV Globo. Perfeito. Falta mais alguém aí? Eu esqueci de alguém? Não. Bom, então vamos lá ao que interessa. Bom, gente, a proposta de hoje gira em torno disso, né?
falar da produção e da distribuição de filmes. 1h30 é um período muito curto, então eu deixo a opção em aberta para vocês, que sempre vamos ter a possibilidade, depois que todos aí têm meu contato, meu e-mail, pode obter mais informações com relação a essa questão dos mecanismos da produção e da distribuição. Eu vou frisar mais nessa questão dos intercâmbios que existem entre os dois países, a França e o Brasil, porque eu, como brasileiro, estou vivenciando essas duas experiências já faz algum tempo já, através do festival que a gente organiza junto, de coproduções que já fizemos e de outras coisas mais que vão vir. Os acordos bilaterais que existem entre os dois países muitas vezes facilitam, e muito, principalmente pelo sistema do que existe aqui, o que a gente chama o CNC. O CNC corresponde, para vocês entenderem um pouco, ao Ancine do Brasil. E a França é o primeiro país do mundo que faz mais coprodução com todos os países. A França tem essa flexibilidade, essa intenção, eles investem muito no cinema mesmo, cinema de autor, e criam muitos mecanismos, muitas possibilidades que facilitam esse tipo de trabalho. Então, eu posso falar um pouco do conhecimento que eu tive, as informações com outros produtores aí do Brasil, que o Brasil, o próprio modelo, o Estatuto de Cinema que é brasileiro, ele foi criado, eu diria que é um copiar e colar do sistema aqui da França, e pegar uma pequena parte da Alemanha, né? Então, isso facilita a gente bastante já ter aquele conhecimento de como é que funcionam esses mecanismos aí a nível de Brasil. Quando a gente fala de produção, né, a questão dos intercâmbios que podem ser feitos, a primeira passagem que permite mais as pessoas ter esse acesso, essa flexibilidade, é começar por um curta-metragem ou por um filme documentário, para quem está iniciando e não tem muitos recursos. Se a gente fala a nível de grandes produções, já é outra coisa, né? Nós distribuímos aqui 3 filmes brasileiros, 2, desculpa, o Ventos de Agosto, que eu não sei se alguém já viu, do Gabriel Mascaro, né, que fez o Boi Neon depois, e o Boi Neon não vingou tanto aqui na França. O Vento Mascaro ele fez com um orçamento muito baixo, mas teve uma visibilidade enorme, porque ele trabalhou com atores desconhecidos, mas o fato de ter acontecido uma área bem tropical, no estado do Alagoas, né, e todo o roteiro que ele criou em cima desse assunto, esteve um enfoque, uma ênfase muito grande aqui no cinema francês e para a própria crítica do cinema. O Boi Neon foi um filme que ele investiu muito, teve muitos gastos e, infelizmente, aqui não vingou. Então, isso depende muitas vezes, porque uma produção pode trabalhar com um orçamento muito baixo e ter um êxito enorme, né, como pode acontecer, um exemplo mais, né, contundente, se a gente fala uma seleção a nível de seleção brasileira, por exemplo, e que já perdeu para a seleção do Japão ou da Venezuela, então a pergunta muitas vezes mas eles não têm tradição, eles não têm todo aqueles mecanismo, aquela pegada que o Brasil tem na questão do futebol, mas tem outros elementos que ajudam, com certeza, a desenvolver, né, toda aquela estrutura que existe em cima. Então, se eles não têm estrutura, eles vão trabalhar com o que eles têm. Da mesma forma, hoje em dia, a gente pode fazer um curto-metragem até com um telefone, né? Mais recentemente, a gente praticamente acabou, falta só 2 etapas, que é a da mixagem e das legendas, né, que as traduções já foram feitas, de um filme que
a minha esposa co-escreveu com a Lorena, que se chama Victoria. Então, eu tomei ele como base para vocês terem uma ciência de que é possível trabalhar, mesmo na pandemia, à distância, com duas pessoas que o que elas necessitam é ter um entendimento um pouco daquela proposta de roteiro, né? Uma vai escrever e a outra já vai adicionar elementos para contribuir para o desenvolvimento daquele roteiro, e em cima disso aí a gente já começa a formatar o que pode ser possível para um filme de baixo orçamento, como foi o filme de Victoria, que foi dirigido por um garoto de 9 anos. Então, o filme em si, a ideia foi mostrar um universo de uma criança que tem 3 anos e é trilingüe, né? O que não é muito, a gente diria, normal de se ver hoje em dia. Quer dizer, acontece, mas a gente não se vê muito. Então a gente queria mostrar o universo dessa criança que gosta muito de cantar e que conduzisse a gente através desse universo pela música. E nesse filme ela fala as 3 línguas, o português, o francês e o russo. Então, uma criança nessa idade, ela não é uma atriz, né? Então tem que jogar muito com as situações que existem, ou que podem ser criadas, ou com as emoções dela, que tem que ser uma coisa muito espontânea. Vocês vão ter oportunidade de ver ainda. O interessante é que o filme ele não acabou ainda o período de montagem dele, e ele já tem 5 seleções em festivais. Por quê? Porque quando a gente mandou o bruto, o que a gente fez, os festivais tiveram muito interesse pela temática em si, porque ela prima a diversidade, o universo de uma criança que conduz a gente nesse mundo paralelo. O tipo de ajuda, tanto na questão da produção, da distribuição e até da organização de um evento, existem muitos mecanismos aqui na França que facilitam esse tipo de coisa. Então, não adianta realizar um filme, produzir um filme, e depois ele não tem saída nos festivais, principalmente um curta-metragem, porque existe essa carência. Um curta-metragem, maior meio de visibilidade, são os festivais. E gera uma frustração se depois não tem aquela seleção nos festivais. Hoje em dia, como tem muitos festivais que cobram taxas para poder exibir ou fazer que os filmes sejam selecionados, o que eu aconselho muito é o tipo de parceria que pode ser construído em cima disso aí. De que parcerias que a gente fala? A gente fala de parcerias na questão dos contatos e o que a gente chama aqui de rapport de confiança, a relação de confiança que possa existir entre a equipe do filme, o diretor, o produtor e com outras pessoas que trabalham na coordenação dos festivais, porque vocês vão precisar deles para poder fazer que aquele filme ele tenha, né, aquela sintonia, que ele circule. E aí no Brasil existe uma dificuldade muito grande. O Brasil, a nível de cinema, infelizmente, ele não está num patamar tão avançado como o México, que pelo fato de estar ao lado dos Estados Unidos, facilita muito. A Argentina, que mesmo passando por problemas e crises econômicas, eles são muito fortes na questão cinematográfica. E o Brasil foi porque criou uma dependência, né, e uma carência na questão das telenovelas, o que é compreensível porque a televisão também ela vai fazer o que vende. Então, se a telenovela funciona, pois vamos trabalhar em cima de roteiro de telenovela, né? E depois tem a questão da língua também, porque o Brasil é o único país aí das Américas, né, aí no sul, que fala português. Então, isso dificulta também essa ascensão para outras coproduções ou outros eventos. O Brasil priorizou muito o inglês como primeira língua, mas eu sei que tem um grande interesse em guardar um foco maior no espanhol, por causa desses acordos que podem facilitar muito a questão da
né, da Sudamérica, a nível de Sudamérica. Quando a gente pensa em produção ou coprodução, a gente recebe muitos roteiros, muitas propostas de diretores, de outras produções a cada dia. E tem produções aí no Brasil que já tem até um meio financeiro mais elevado, que muitas vezes eles propõem pagar para que os filmes deles sejam distribuídos. Então, eles se oferecem aí um cachê mínimo de 20 mil, 30 mil euros, porque eles têm interesse que esse filme entre no circuito europeu, que esse filme circule, né? E a dificuldade maior do Brasil a nível de cinema foi essa. Eu recebi uma proposta, foi no ano de 2016, para um filme que ele estava preparando com a Fernanda Montenegro, e o argumento foi esse, de que ela é muito conhecida, né, de que o filme ia ter essa pegada, mas fazendo essa enquete com o meu equipe aqui, a gente chegou à conclusão de que não seria interessante. Por quê? A Fernanda Montenegro, ela é conhecida sim, mas aí no Brasil, aqui fora ninguém conhece ela. Então esse filme não ia vingar, né? É uma grande atriz, Estação Central do Brasil, todo mundo conhece ela aqui por esse filme, mas não, são poucas pessoas por causa da relação do nome, né? E nesse filme estaria ela e o próprio Lima Duarte. E a gente optou de distribuir o filme do Chico Teixeira, né, que fez A Casa de Alice, lá de São Paulo, com a grande produtora, a Bossa Nova. Por quê? Porque a temática que estava tratando o filme do Chico Teixeira, o Ausência, tinha mais essa ligação com a situação atual nesse momento aqui da França, que tratava de um adolescente, que o pai tinha ido de casa, que deixou a mãe, né? E o que acontece muito no Brasil, também aqui na França, embora a gente desconheça, ele tinha 16 anos, ele era renda de família, ele tinha que trabalhar para trazer o sustento para casa, né? E o sonho dele foi sempre trabalhar num circo. E logo existia a questão da identidade dele. Ele estava naquela fase de que ele não sabia se o interesse dele era por homens ou por mulheres. Então, o filme em si, ele tratou de uma temática de um pré-adolescente, mas que teve muita abertura na sala de cinemas aqui. A gente conseguiu também trabalhar muito com as escolas e defender essa temática, mostrando a visão do diretor, né? E depois a gente distribuiu um outro filme também, que é o Alba, da Filho de Boi, Matheus. Pode falar, Matheus. Não, era uma pergunta, o filme anterior. Qual foi o filme anterior que você estava falando, do menino? O Ausência. A Ausência. É porque é realmente muito parecido com a sinopse de Filho de Boi. Que também é um menino no campo, que vê um circo e ele não sabe muito bem se gosta de menino, se gosta de menina. E quem era o diretor, Matheus, do Filho do Boi? Haroldo Borges e Paula Gomes. E esse filme saiu quando? A galera é do Plano 3. Acho que ele passou no Clermont-Ferrand e acabou de ganhar o Panorama agora. Que bom. O festival aqui de Salvador, né, da Bahia. E na Bahia aí eu conheço a Maria Hugues, que organiza um festival aí também. É justamente isso. O Panorama é o festival de Marília Hugues, com o Cláudio Marques. Isso, encontrei com ela na Berlinale, ali, alguns anos atrás, em Berlim. E a gente quase trabalhou junto aí e, infelizmente, não avançou com algumas propostas que a gente recebeu do Brasil. Eu vou explicar para vocês o porquê. No Brasil, hoje em dia, existe uma empresa que trata da questão do que é chamado aqui a fatura VPF. É uma taxa que tu paga, por exemplo, quando tu distribui um filme, tu tem que fazer aquele circuito das salas.
Antes tinha uma certa flexibilidade para o distribuidor, porque ele entrava num acordo que era um sistema do que a gente chama aqui de partage de receita, compartilhar o orçamento. Então, negociava uma porcentagem e depois ele conseguia um apoio. O filme muitas vezes ganhava prêmio em algum festival, então esse prêmio era um apoio financeiro, e algumas instituições que colaboravam ou que entravam diretamente na questão da comunicação. Então, se criava toda uma estrutura em torno da divulgação do filme. Só que algumas salas hoje em dia, e essa empresa chegou aí no Brasil também, eles exigem que essa taxa seja paga. Essa taxa é um valor absurdo e dificulta muito o interesse do distribuidor pela distribuição do filme. Por quê? Porque aqui na França, por exemplo, se você faz 20 euros de entrada, você tem que pagar 600 euros de taxa. Então, não compensa, tu perdes, entendeu? Então, o que acontece muitas vezes, tu propõe para várias salas, e algumas salas têm interesse, aí eles já autorizam essa empresa diretamente a abrir mão da cobrança dessa taxa, porque para eles é interessante que o filme circule. Então, o filme fica muito limitado se não tem esse tipo de negociação, aí ele não vai sair da gaveta. Então, isso dificulta muito, e como está acontecendo no Brasil. E logo, as taxas, por exemplo, aqui tem uma questão da minutagem. Para registrar um filme no CNC, que seria como Ancine aí no Brasil, tem um valor que tu paga dependendo do tempo do filme. Se não ultrapassa 10, 12 minutos, tu não paga nada. A partir daí, se a curta-metragem já tem um valor, entendeu? E são eles que determinam pela minutagem o valor básico que tem que ser pagado. Então, aí já começa todo um processo, se é uma coprodução, para quem pensa em fazer coprodução com uma empresa aqui da França, ou como nós, da Socol Filmes, já tem que pensar em enviar o quê? A lista de diálogo, que a gente muitas vezes não manda para o geral, para alguém do equipe, para fazer a tradução. Se o filme é em português, tem que ter a lista de diálogo, de preferência com o code time em francês, né? Tem que ter aquele registro nacional do filme com as taxas pagadas aí, que há muito tempo a informação que eu tinha era de que por um curto-metragem, eu acho que era 3 mil e poucos reais, então isso é muito, né? Já a nível de coprodução ou de investimento no Brasil é muito difícil, então cobrar umas taxas absurdas como essa já fica muito complicado, né? E depois tem a questão de gerar um link que tu tem que manter numa plataforma, dependendo do tempo do filme, tu consegue colocar no Vimeo grátis, senão tu tem que ter uma plataforma pagada, né? Uma vez que esse filme passa por esse processo de registro aqui, que toda a papelada é feita em francês, né, que tu coloca toda a equipe, o elenco principal, faz o registro, paga as taxas, tem aquele outro processo que já demora um tempo, tu tem que fazer uma carta pedindo urgência naquele procedimento para ter a visa de explotação, né? E aí tu faz a parte final, é obrigatório adicionar o número da visa de exportação no genérico do filme. E muitas vezes as pessoas mandam o filme já pronto, então, né, já tem que pensar em negociar com quem está fazendo a edição do filme, que depois, se tendo aquela visa de explotação, tem que adicionar aquele número de visa ali que é importante, porque alguns festivais eles exigem. Depois tem as plataformas, existem várias plataformas para poder cadastrar o filme, que eles vão enviar para uma série de festivais, e é como uma recarga, tu coloca 100 euros ali, vai acabando aquilo ali, tu tem que adicionar mais e mais, ou tu conseguir um apoio de alguém que vai pagar essas taxas para você, para fazer um circuito de festival, ou buscar um distribuidor que se ocupa mais da questão de distribuir filmes nos festivais, vai ter um gasto também, né? E tudo isso já tem que pensar, quando faz uma planilha do filme, já tem que adicionar esses gastos, porque vai ser importante. Então,
se tu calcula que o teu filme, vamos calcular aí por baixo, não sei, tu vai fazer teu filme com 80 mil reais, um curto-metragem, o que seria aqui um valor quase nada, tu tem que adicionar já alguns gastos que vão existir para a criação, por exemplo, de um link para o filme, dos festivais, as taxas têm que ser pagas para registrar o filme, do DCP, que é o formato que existe mais para cinema e que é a melhor qualidade para poder exibir um filme. O CNC para poder fazer a junta deles, visionar o filme, para ver se não tem um conteúdo, para determinar a faixa etária, se não tem conteúdo de nudez, nada que seja ofensivo, eles exigem um simples DVD, entendeu? E que tem que ser legendado. Então, quer dizer, já é um outro processo já. E depois tem as ajudas que também existem a nível regionais. Aqui, por exemplo, tu pode fazer uma demanda a nível de Paris, a nível regional, que é os pequenos departamentos que existem, ou outras cidades, né? Mas é mais conveniente, muitas vezes, Paris já está muito saturado, quando tu vai escrever um roteiro, tu já pensar, bom, eu quero fazer o meu filme a 50 quilômetros de Paris, naquela pequena cidade, por quê? Porque aquela cidade, eles precisam de uma visibilidade, eles têm interesse, eles vão investir no meu filme, uma vez que vem uma ajuda deles, já fica mais fácil obter uma ajuda do CNC. Mas antes de pensar mesmo, de avançar nesses processos, tem que buscar uma ajuda para a escrita de roteiro, o que é importante. Aqui eles dão mínimo 5 mil euros, que é uma ajuda que facilita um pouco o autor naquele período de escritura do filme. A diferença do Brasil, que existe taxas para tudo, tu não vai pagar as taxas do tipo de subvenção que tu está tendo aqui, porque isso é ridículo, tu já recebe uma coisa que vem do próprio governo e tu vai pagar taxa para o governo. Então, aqui não funciona assim. Isso aqui é ao contrário, isso aqui não existe. E não funcionaria, as pessoas não aceitariam esse tipo de coisa porque não é correto. Então, veja bem, e depois, já pensando também em toda aquela questão que tem que jogar um pouco com isso, sobre a questão é até um pouco delicado eu falar sobre isso, porque a gente está fazendo um trabalho agora que vai circular em maio, em vários centros prisionais do estado de Minas Gerais. Então, tu escreve um roteiro, como a gente está escrevendo agora, a Lorena que está aí está escrevendo esse roteiro com a minha esposa, com a Natasha. Então, tu apresenta 2 versões do roteiro. Eu vou me comprometer aí, André, mas tudo bem, eu vou tomar cuidado. Tu escreve aquele roteiro, tu apresenta, tu sabe que vai ter restrições. Então, o que a gente faz, tanto a nível de França como na Alemanha, existe 2 formas daquele roteiro. Chega no dia da filmagem, tu apresenta, o roteiro vai ter algumas modificações. Então, para eles, é a típica pergunta, mas você me apresentou um roteiro, isso não estava no dossiê que você me mandou? Não, mas é porque a gente fez uma versão final. Então, tem que jogar muito com isso, não é nada ilegal, mas se amanhã eu apresentar um roteiro para o DPEM e falar com eles que, de repente, um guarda lá, ele tem que usar óculos, chega na hora eu tiro o óculos do cara, tu imagina uma coisa que vai ser um pouco comprometedora, isso eles vão questionar, isso é uma coisa normal. E aqui na França mesmo, a gente viveu uma experiência com relação a um turnagem que a gente fez do filme Iquitan, né, que trata a história do abandono, do cachorro e da violência contra a mulher, que é um tema que a gente defende muito também, que o Matheus acabou de falar sobre isso agora há pouco. E o que a gente fez? Na sexta-feira, a gente mandou um e-mail. Eles estavam cobrando 6 mil euros para a gente usar uma pequena parte ali do imposto do metrô. Então, 6 mil euros é um valor absurdo. A gente mandou um e-mail na sexta-feira, a gente fez turnagem no sábado, e mais ou menos aconteceu o que a gente esperava. Os guardas vieram, falaram, mas vocês têm autorização para
para filmar aí? A gente apresentou e-mail, mandamos um e-mail na sexta-feira. Tá tudo ok. Então, quer dizer, a própria França te estimula a fazer isso, os organismos, porque eles falam, essa pessoa só vai responder o e-mail na segunda-feira. Então, o segurança ele não pode te impedir você de filmar ali, por quê? Porque já foi uma coisa que você cumpriu com os meios legais. Então, é uma forma de burlar a lei? Eu não sei. Tem advogadas aí que vão acabar mandando para a cadeia. É uma forma de burlar o sistema para você ter que pagar 6 mil euros, que é um preço absurdo, imagina. 6 mil euros para fazer um pequeno turnagem ali de 5 minutos, hein? Você não pode ultrapassar esse tempo, não. Eles só ficaram lá, deram assistência, ofereceram café para a gente, foram muito simpáticos. Não tivemos nenhum problema. O filme foi realizado, entendeu? Então, tem muita coisa que pode ser feita, mas tem que, muitas vezes, né, na Alemanha também é o mesmo sistema. A gente fez um documentário lá e eles pediram para... Oi? Me desculpe. Vocês primeiro entraram em contato e disseram que vocês têm que pagar 6 mil reais. A gente mandou um e-mail pedindo um orçamento, né? Eu faço tudo por e-mail aqui, porque na França, diferente do Brasil, aqui não existe essa coisa de registrar em cartório. Para eles isso aqui é absurdo, porque isso aí gasta dinheiro, isso aí gera estresse. Não. Gerar, se eu te mando uma mensagem no WhatsApp ou em e-mail, eu falando que eu estou de acordo com aquilo, já é um motivo de processo já, porque é um acordo que existe entre nós, e aqui se respeita muito isso. Então, a gente mandou um e-mail pedindo um orçamento. E eles deram os valores do que custaria para o tempo que a gente queria. E o que a gente fez? Fomos consultar alguém que trabalha lá, que tem aquele conhecimento e que deu essa recomendação para a gente. Olha, vocês agora vão criar um outro e-mail. O e-mail que vocês enviaram na sexta-feira, qual que era o conteúdo? Para pedir autorização para filmagem. O que a gente tinha enviado antes era para pedir o orçamento de quanto ficaria aquela filmagem que a gente tinha que fazer durante aquele tempo. Entendi. Então, a pessoa que trabalha lá já há mais de 30 anos, né, que a gente conheceu graças a alguém do equipe, ela recomendou, falou, não, eu vou ensinar vocês como é que funciona o sistema. Esse preço é absurdo. E eles têm muito dinheiro, se vocês estiverem de acordo, eles não vão negociar. Para eles é isso e ponto, acabou. Entendeu? Então, é o preço tabela deles. Ele falou, vocês mandam um outro e-mail, mas não com esse mesmo e-mail, na sexta-feira, pedindo autorização para fazer aquela filmagem. Aí foi um e-mail pedindo autorização, não foi um e-mail pedindo orçamento. O e-mail chegou para eles, já era na sexta-feira mais tarde. O funcionário só vai responder na segunda. Então, quer dizer, e quando o segurança veio questionar isso, a gente já tinha cópia, já tinha também fizemos uma impressão e já tínhamos também do telefone. O e-mail foi enviado na sexta. Então, ele não podia impedir a gente daquilo, porque se a pessoa não respondeu a gente na sexta, não é problema nosso gerar. A gente fez o correto, a gente mandou e-mail. Então, a gente fez o nosso turnagem, nós economizamos 6 mil euros, não tivemos que pagar essa taxa, e tudo saiu bem. Eles só pediram para não colocar o nome da companhia que gera o metrô, essas coisas e tal. Sem problema, entendeu? Não tivemos todo cuidado com isso. Então, são questões importantes. Gente, eu vou deixar um tempo aberto para vocês, porque eu estou contando de detalhes importantes, mas de repente alguém quer fazer uma pergunta. Matheus, quer fazer uma pergunta aí, Matheus? Obrigado, Roberto. De nada, Gerard. Lorena, eu te passo a palavra. Ei, Roberto. Não, eu estou aqui escutando e aprendendo, né? Na verdade, a minha pergunta seria mesmo assim uma pergunta mais primária mesmo assim sobre produção, né? Veio a ideia de fazer um filme, que nem você falou, né? Da fase do roteiro, a escritura do roteiro e tal. Temos um roteiro em mãos. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar a nível de produção? A gente vai pensar primeiro em elenco, a gente vai pensar na equipe técnica desse filme. Se você puder falar um pouco sobre isso, agradeço. Boa pergunta, Lorena, boa pergunta. Veja bem, Lorena, eu vou te dar uma base
do próprio trabalho que a gente está fazendo. Trabalhar no roteiro, trabalhar em cima do sujeito é muito importante, porque já é uma coisa que se supõe que você já tem aqui em mente. Então, não é a versão final, aquele processo sempre vai ter modificações, porque o roteirista, o diretor, quem está escrevendo, acaba sempre, né, fazendo alterações até o momento final, e muitas vezes até no momento da filmagem, e ele pensa que ele podia ter feito de outra maneira, enfim, mas aí já é muito tarde. Então, é um passo importante ter aquela flexibilidade para trabalhar na escritura do roteiro, ter uma produção que possa apoiar é muito importante, né? E se tu já tem uma ideia fixa do que tu vai fazer, o primeiro passo é quando você, pelo menos, tu imagina que tu vai escrever, vamos falar de 20, 22 páginas, estamos falando de um curta-metragem de 15 minutos, ok. Então, tu tem que ter pelo menos 10 páginas ali para poder mandar para o produtor, para ele ter um conhecimento de qual que é a sua ideia. E o mais do que mandar é tentar propor, se é possível, um encontro, porque aquela pessoa ela tem que ouvir da tua boca por que você quer trabalhar sobre aquele sujeito, por que você pensou naquele sujeito, se é o primeiro trabalho que tu faz, entendeu? Em quem que tu pensou, como que tu vai realizar aquilo, enfim. Existem vários questionamentos. Aqui tem um encontro que é organizado pela Federação dos Jovens Produtores, o Benjamin, que participou, um grande amigo meu da live, ele é o presidente. Nesse período você vê, por exemplo, você tem encontros com 7, 8 roteiristas, e cada um deles tem 15 minutos para poder convencer o produtor de que a gente que merece a pena investir naquele projeto dele. Então, o que as pessoas fazem é mandar antes o roteiro para a gente dar uma lida. Muitas vezes o produtor está muito, né, tem 40 mil coisas a fazer, não lê, mas pelo menos a sinopse, né, as duas versões da sinopse, uma mais longa e uma curta. Aí ele vai te fazer uma série de perguntas, já pensando também se for um produtor que defende muito a questão do cinema de autor, que gosta do sujeito, ele vai defender isso até o fim. Mas se for um produtor que já tem uma visão mais assim mediática ou comercial, mesmo que por um curta-metragem, ele vai ver aquilo ali como uma oportunidade de ele alavancar tanto a produção dele, como toda a equipe que está envolvido, para os festivais. Se você não consegue um suporte de uma produção, né, aí tu tem que buscar alguns mecanismos que dão um tipo de ajuda para escritura de roteiro, por exemplo, que eu acredito que no Brasil também existe. E nesse caso, é uma via sacra já todo aquele processo de buscar um produtor. Se você consegue depois um produtor que ele faz a produção e a distribuição, é excelente. Isso é um grande passo para o CNC, para o Ancine ou para as instituições envolvidas. Por quê? Porque ele já trabalha com essa base de que você já vai ter um suporte técnico mais elevado, né? E o produtor, o que acontece muitas vezes, ele negocia um tipo de acordo contigo, onde o dinheiro que vai entrar, ele vai investir no equipo, e ou o que ele faz, como alguns aqui que eu conheço também, ele te fala, olha, eu tenho algumas ajudas que eu posso conseguir, sou eu que vou conseguir, eu não vou te dar nada, a vantagem que eu te dou é que tu vai fazer teu filme, tu vai realizar teu filme, mas o dinheiro é todo para mim. Então ele é honesto contigo desde o princípio. Se tu aceitar, bem, se tu não aceitar, bola para frente, ele vai continuar fazendo o que ele faz com outros e vai funcionar. Um curta-metragem, eu acho que não tem que ter tanta ganância no aspecto econômico, pensar que aquilo ali vai te dar aquele retorno, até um longa, depende do filme que foi realizado, tem que ter uma certa flexibilidade para pensar que aquilo ali é uma porta de entrada para você. O curta é o primeiro passo para o longa, né? Então aquilo ali vai te dar uma visibilidade que vai te permitir também, não sei,
um curta, 2 curtas, 3 curtas, vai te dar uma maturidade para tu pensar, já é o momento que eu posso passar para o longa. Mas já começando com a primeira realização, a primeira produção de um filme, de um curta, tratando de um sujeito que vai ser interessante, que vai ter esse gancho, já facilita demais. Isso aí vai abrir muitas portas nos festivais. Pensar no elenco, Lorena, é importante quando se trabalha em cima da escritura. De repente, tu tem 2 opções. Ou tu está escrevendo um filme já pensando numa pessoa que você quer que ela atue no teu filme, ou tu simplesmente vai escrever e vai definir isso depois, no final, fazendo um casting, né? Onde ali vai ser selecionado o equipo que você quer trabalhar com eles. Desde o primeiro momento é aconselhável fazer um contrato. Aí no Brasil tem outros mecanismos. Aqui na França, você escreve um roteiro, você não acabou ainda, para evitar, porque já aconteceu, pessoas podem roubar o teu roteiro, a tua ideia. Tu acabou, tu registra na SACD, tu paga uma taxa, né? Aquilo ali vai te dar um suporte também, que eles podem te dar uma ajuda depois para o filme, ou não, mas pelo menos é uma oportunidade. No primeiro momento, se tu não tem aquele recurso para pagar aquela taxa e se associar a SACD, que trata da questão dos direitos do autor, você manda aquele roteiro pelo correio, em carta registrada. Eu acho que é isso que fala no Brasil, isso mesmo? Quando você manda o documento oficial, é isso mesmo, Lorena? Ô, Andréia, alguém pode me ajudar com isso? Eu Alô? acho que sim, tipo carta registrada mesmo. É carta registrada, né, Mônica? Aham. Você manda uma carta registrada para você mesmo, aquilo chega no teu endereço e aquilo é uma prova de que aquele documento é seu. Legalmente, aqui é seu. Aqui eles dão todas as facilidades para evitar essas questões burocráticas, porque para eles é uma perdida de tempo. Então, isso é levado muito em consideração. Você consegue imprimir facilmente um tipo de contrato que a SACD deixa e dá todo o suporte para o autor para fazer uma coprodução, um contrato de coprodução com o produtor, porque tem muito produtor que tem que tomar cuidado, que depois ele te deixa na mão, né, e tu fica ali no vazio. A questão dos direitos do autor é uma seção que você tem que fazer, tem que dar os direitos do autor, você tem que ceder os direitos para o produtor, porque é uma exigência do CNC. Logo, sobre as questões administrativas, tem todo um processo que vai ser feito, e normalmente aqui na França você pode encontrar casos sim, acontece, como todas as partes, de pessoas que de repente tentaram levar uma vantagem sobre uma coisa ou outra, entendeu? Mas eles são mais cautelosos com relação a isso, entendeu? Eles preferem ser um pouco mais transparente. Então, aqui não vai funcionar como no Brasil, tem essa facilidade para a questão do advogado, eu acho. Aqui não, para você começar um processo, no mínimo você começa aí uma visita num bom buffet, 300 euros uma hora, e 10 mil euros para começar um processo em cima daquela pessoa, entendeu? Então, tem que se defender também, tem que tratar todas essas questões. Então, uma vez que você já tem aquele roteiro, que ele é seu, que já está oficial, que já está tudo bonitinho, isso se eu falo para poder registrar no CNC depois e fazer que aquele filme seu, ele tenha vida, porque uma vez que você já apresentou 3 projetos no CNC, você tem direito automaticamente e pela lei a certas ajudas, que eles não podem negar. E para distribuição é a mesma coisa, entendeu? Então, muitas vezes é um processo muito chato, os roteiristas, os diretores não gostam de mexer com isso, eles preferem tratar diretamente com a produção, que tem todo o conhecimento, todo
né? E antes mesmo de pensar num produtor, não é mandar um e-mail, Lorena, um roteiro a torto e a direito, não importa para quem, né? Fazer uma pesquisa, conhecer um pouco o perfil daquela pessoa, entendeu? Se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa honesta, ir a alguns encontros, alguns festivais, ter algumas informações, essa produção, como é que funciona, como é que eles trabalham, entendeu? Então, todo esse tipo de coisa, aqui funciona muito assim, a relação da... quando faz uma coisa aqui que não funciona, isso aqui derruba a pessoa mais do que um processo, porque um começa a falar com o outro, ó, fulano é assim, assim, assado, todo mundo, né, as pessoas já não têm interesse em trabalhar com ele. Então, isso é importante também, essa questão aí. Acho que eu respondi sua questão, Lorena. Respondeu, obrigada. Roberta, Tem alguém quer perguntar mais alguma coisa? E a Mônica, de repente, Elizabeth, não sei? eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Então vou perguntar. Roberto, essa produção independente, ela tem... qual que é a maior visibilidade dela? São cinemas, são festivais, tem alguma televisão pública que aceita esses curtas? Porque, ao contrário do Brasil, a maioria dos filmes que a faixa de cinema passa, eles não estão num circuito comercial, né? Mas a Rede Minas é uma das únicas TVs que dá abertura a essa produção independente. Então, queria saber como que é o escoadouro dessa produção independente francesa. Excelente pergunta, Beth. Eu adoro a Beth. A Beth sempre faz perguntas, para mim, maravilhosas. Beth, é uma boa pergunta. Veja bem, isso depende muito do alcance que você quer ter. Te dou um outro exemplo, um documentário que a minha esposa acabou agora recentemente, né, que ela é atriz, diretora e tal, que ela escreveu com uma outra menina. A ideia delas foi fazer uma versão mais cinema, porque o objetivo delas é que circula mais nas salas de cinema. Logo ela escreveu um outro documentário sozinha, e que trata da vida de um chefe de orquestra, né, que a história vai se passar na Rússia, na Ásia Central, no Cazaquistão, em Israel, no Japão, na França, na Bélgica, enfim, uma série de países. Ela fez duas versões, ela fez a versão tele e a versão cinema, porque as televisões aqui, muitas vezes, elas não gostam quando os filmes eles saem muito no direito às ajudas. Então, o que eu fiz foi, eu criei a Sokol Filmes aqui em 2015, mas antes mesmo da criação, em 2014, eu já estava tentando conseguir algumas distribuições de filme, em cooperação com um amigo meu, que eu agradeço muito a ele, tudo na questão da distribuição eu aprendi muito com ele, né, Jerome Valerto, para mim foi o meu mestre na distribuição, meu professor, conhece muito dessa área, e não era fácil, porque as pessoas, se não te conhecem, por mais que você tenha ideias maravilhosas, vai sempre ter aquela barreira. Isso acontece em todos os lados. Então, eu tive na Berlinale para poder buscar um filme para poder distribuir. Eu tive numa stand do Cinema do Brasil, fui conversando com várias pessoas, participando de encontros. Era uma coisa bastante extensiva, começava às 8 horas da manhã, e eu era um dos primeiros a chegar ali, eu chegava às 8, eu saía dali 22 horas, muitas vezes nem almoçava, então eram encontros em cima de encontros, e eu tinha que convencer aquelas pessoas que o meu plano de distribuição que eu estava oferecendo era bom, porque não é só questão de que amanhã tu chega com uma estrutura e tu vai distribuir aquele filme, se o plano de distribuição que você tem, para eles não tem pegada. Então, houve aquela barreira, houve aquela dificuldade em 2014, 2015, eu tive a sorte de encontrar o Sandro Fiorin, da Figa Filmes, que mora há muitos anos na Florida, e a gente foi assinar o contrato até aqui em Paris. O Sandro era uma pessoa que desloca muito. Então, ele voltou para os Estados Unidos, a gente foi conversando por e-mail, né?
E desde o primeiro momento, o Sandro também não tinha aquela confiança, ele não sabia, ele queria saber para quem que ele estava entregando aquele filme. Né? Era o filme do Gabriel Mascaro, e era um filme que o Sandro defendia muito, o Sandro vendia os direitos do filme. Então, eu consegui convencer o Sandro, mandando para ele por e-mail um bom plano de trabalho, como criar um CV, né? É fácil, a gente pode colocar o que a gente quiser. E aqui eles valorizam muito esse contato direto. A pessoa tem que sentir, ela tem que ver nos teus olhos que tu conhece realmente sobre aquilo que tu está falando. Então, depois de convencer o Sandro, né, a gente já iniciou esse processo para distribuir os filmes. A gente contratou já um bom attaché de presse, alguém que se ocupa da imprensa, um excelente attaché de presse, que ele conseguiu num domingo, o que é muito complicado, porque tu tem que organizar um coquetel, tu tem que ter alguma coisa de bebida, o jornalista não vai querer vir para ver o teu filme. A gente organizou uma projeção de imprensa só para os jornalistas, porque a gente precisava das críticas dele para o filme ter aquela abertura e ser aceito nas salas de cinema. Então ele conseguiu num domingo, às 11 horas da manhã, que era o horário mais barato que a gente tinha para a sala de cinema, de colocar 15 jornalistas ali. E desses 15 jornalistas, 13 escreveram críticas excelentes. Então, eles saíram dali contentes, porque 11 horas da manhã eles tomaram o uísque deles, tomaram a champanhinha deles, né, o canapé deles, tudo de boa qualidade, então eles adoraram, e o filme também. Então, mas isso ajuda. Tu chamar o jornalista aqui para uma conferência, Charles, de imprensa, uma roda de imprensa, uma projeção de um filme, e tu não dá a ele um bom coquetel, meu amigo, esquece. Ele não vai escrever uma boa crítica sobre teu filme. Ele vai se lixar pro teu filme. Ele quer ser bem tratado. E ele prefere que isso seja durante a semana, mesmo que a sala de cinema custa mais caro para ti. E no final do expediente, entre comilhas, ele prefere que seja às 2 horas da tarde, às 3 horas, porque ele vai para aquela projeção e não volta mais. Acabou. Ele não volta mais para o trabalho dele. Ele vê o filme e vai para casa. Mas ele vai escrever uma boa crítica. Trabalhar com as instituições, muitas vezes não é fácil. A gente consegue um suporte econômico, uma ajuda muito boa, o que não é muito fácil, principalmente para quem está começando. Então, a gente percebeu que a gente tinha que adotar uma outra estratégia. A proposta que a gente fazia era de que eles dessem um apoio para a gente a nível mediático. O fato deles já autorizarem, uma instituição, por exemplo, como o Unicef, uma instituição muito grande, que tem muito nome, né, que tem muita força, já colocar o logo deles ali no cartaz, já cria uma abertura enorme. Então a gente conseguiu isso, né, de ter um apoio na comunicação. Eles colocam no site deles, ou eles não colocam nada, ou simplesmente permite que a gente coloque o logo deles no nosso cartaz. Isso dá uma visibilidade enorme. Depois tem aquela negociação de que tu paga pelo menos uma semana para os cartazes, né, serem estampados ali na estação do metrô, que tem uma visibilidade enorme. Isso custa muito dinheiro, muito mesmo, isso é muito caro. Então, a gente buscou algumas instituições que desse um aporte, e muitas vezes não é fácil do poder público. Então, a gente recorre ao poder privado. E aqui na França tem uma coisa que você utiliza uma simples frase, como a gente utilizou agora para essa coleta individual que a gente fez, falando que vai ter isenção de impostos, tu tem mais facilidades para que as instituições venham e participam, mesmo que seja tu que paga os impostos. Eles não querem isso. Eles não querem essa perturbação. Eles já estão te dando um dinheiro que tu vai dar um orçamento para eles ali, eles têm que pagar o imposto. Ou tu paga, ou tu se vira, tu busca uma outra maneira, mas que eles não estejam comprometidos a arcar com essas despesas também. Então, a nível de Brasil, o que eu pude observar,
que depois que a gente distribuiu o filme do Gabriel Mascaro em 2015, foi aquele boom. Em 2016 eu voltei para Berlinale. Quando eu cheguei lá, a Kátia, responsável por cinema do Brasil, ela falou: Roberto, tem 15 pessoas aí, 15 reuniões agendadas contigo. Falei: comigo? Falei: eu não agendei reunião com ninguém. Tem um povo louco aí buscando distribuidor do filme Ventos de Agosto, porque o Ventos de Agosto foi um sucesso, Charles, a nível público, de crítica. Então, aquilo já mudou o panorama. Em vez de eu buscar as pessoas, né, elas já vieram até mim. Então, eu aproveitei daquela fase, daquele momento, né, e as negociações já girou de outra maneira. Então, isso abriu muitas portas. O filme do Gabriel, agradeço sempre o Gabriel. Estava na Berlinale 2016, quando ele me ligou, falou: Roberto, vamos fazer dobradinha, Ventos, Boi Neon? Falei: não, Boi Neon, Gabriel, eu não sinto esse filme, gosto muito do seu trabalho, mas não pega. E para ter essa aproximação, tanto com as instituições no Brasil, como aqui, Charles, essa relação de confiança e de proximidade é muito importante. Quando eu saí da Europa, que eu tinha que ir para Belo Horizonte visitar minha mãe, o primeiro caminho que eu fiz foi ir lá, onde o Gabriel está, em Recife, para ver ele lá. Fui ver o Gabriel, fui visitar ele, encontrar com a mulher dele, que é inglesa, né? Bater um papo com ele. O tempo com o Gabriel foi mínimo, foi o tempo de jantar, tirar algumas fotos, fortalecer o acordo, mas esse tipo de coisa tem que existir. Aqui agora com a pandemia é mais complicado, mas a gente tem o hábito de sair pela manhã e voltar muito tarde, Charles. Você calcula a quantidade de café que você pode tomar num dia, 8, 10 ou mais. Chega um momento que você pede o café, você nem toma mais, porque você não pode mais tomar, aquilo sobe. Então, mas aqui, como é obrigado, cada vez que você vai num bar, você tem que consumir. Você não vai ficar ali sentado e não quero nada. Não, aqui não existe isso. Você tem que consumir, senão você tem que sair. E são outros gastos, porque se eu vou ver um produtor, uma instituição, algum responsável de alguma coisa, é de praxe na França. Eu que tenho que pagar a consumação daquela pessoa. Só não fazendo como a Suzane Atia, que eu encontrei com ela no Champs-Élysées, ela pediu tostada e sumo de laranja, e eu pedi um café, e na hora de pagar a conta, era 24 euros. Eu falei: gente, que absurdo. Estou comprando um restaurante, eu estou pagando a conta do café, mas isso acontece. Da mesma maneira, quando a gente teve em Cannes, a gente já começa a planificar e organizar os encontros que a gente vai ter e com quem que a gente vai ter. Por quê? Essa coisa muito mecânica de mandar só um e-mail dificulta muito a relação. Você tem que ver a pessoa, você tem que ter contato com ela. Por isso que eu falo com a Beth quase todas as semanas e com outras pessoas aí, com a Mônica, já falei hoje, com o André, porque, Charles, você tem que ficar na cola desse povo, eles têm que saber que tu existe, entendeu? Eles têm que saber que tu existe, porque senão você perde o fio da meada. Eles falam: não, nem lembro quem que é mesmo, qual é o seu nome? Lembrado, né? Pois é, então eles vão, se não, em vez de chamar de Roberto, eles vão chamar de Ricardo. Aí, Charles, para construir uma boa relação com o Sesc, eu mandei, a gente trabalhou 3 anos com o Sesc, eu mandei carta postal para eles aqui. Esse cara é super agradecido, tem uma relação excelente com a Selmar até hoje. Mas, Roberto, ninguém faz isso, mas não, as pessoas mandam e-mail. Falei: não, eu faço isso porque eu sei do prazer de receber uma cartinha postal vindo da Europa. Então, não é bajular, Charles, mas é alimentar aquela boa relação que existe, entendeu? Mas isso acontece em todos os segmentos da nossa vida, e as instituições é o mesmo sistema. Eu cheguei no Brasil em 2018, você estava lá comigo, a gente foi na UNA, que é parceiro nosso, e a Joana, a querida Joana, que eu conheço já há bastante tempo, né, que é diretora lá, e Cristine Mauro também, que é uma pessoa que tem muito carinho por ela, Joana, falou: Roberto, você sabia que tu aqui é o cara? Então, Charles, aquilo me chamou a atenção. Eu falei: o cara de quê? Vai ser bom. Cara de cavalo, vai quebrar um pouco a rotina. Então, a Joana falou: não, mas aqui todo mundo fala de ti, quando tu chega aqui no Brasil, todo mundo quer. Isso acontece, mas por isso que eu não dou muita pista de quando eu tô lá, eu fico quietinho, porque eu gosto de curtir minha mãe e ficar ali em família, e você sabe que se eu puder, eu fico na rede lá da casa da minha mãe, o tempo todo lá, ó, tranquilo, entendeu? Tomando solzinho. Então,
Mas eu tenho que ver esse pessoal, isso é importante. E eu pude perceber isso com instituições que a gente teve a oportunidade de trabalhar, como o SESC, o Palácio das Artes, a UNA, né, a própria DEPEN agora, que a gente na época era a SEAP, lá no Rio, o Instituto Israelita, que o Jacques, né, é vice-presidente agora, a Vânia, da Aliança, que é presidente. Por quê? Porque cada vez que eu vou no Brasil, Charles, eu não quero saber o tempo que esse povo tem, não. Eu não ligo para eles para perguntar, tu tem tempo, eu passo amanhã para me te ver? Eu vou lá ver eles. Eu me apresento lá assim, pronto. Então, vai ter que parar 5 minutos, vai ter que tomar um café comigo, entendeu? Que é uma coisa habitual daqui na França. A pessoa não vai vir com aquela desculpa, eu não tenho 30 minutos para tomar um café. Não, você vai tomar um café comigo, 5 minutos, tu continua o teu trabalho, eu continuo minha vida, acabou. Mas isso é importante, porque esse contato, esse corpo a corpo tem que existir. Da mesma forma, nas parcerias que a gente conquistou com o Fest France, que vai fazer 7 anos, e o Fest Shop Berlim, 11 anos. Cada vez que eu vou em Berlim, eu levo alguma coisa para a Silvana, uma botella de champanhe, seja o que for, de vinho, francês, entendeu? Então, eu não levo para vocês aí, porque é difícil levar isso no avião. Tem que pagar taxas caríssimas, levar lá embaixo pode quebrar. Bom, tudo é um risco. Mas por quê? São coisas que facilitam muito. As pessoas, muitas vezes, elas têm um mau hábito de só pedir, mas não oferece nada, entendeu? Então, eu vejo isso da mesma forma se a gente guarda um enfoque direcionado para Deus. A gente pede muito a Deus, mas o que você oferece em troca? Você tem que fazer alguma coisa também. E as pessoas é igual. É uma coisa muito mineira, né? Nem que seja uma balinha, eu te levo. Mas eu ficar só te ligando para te pedir, faz isso para mim, faz aquilo para mim, faz isso. Não, então, essa relação de confiança se constrói assim, essa proximidade com as instituições, a gente está tratando muito a questão aqui da produção, da distribuição, tratando a questão das organizações de eventos também, a gente dando uma ênfase nisso. É importante, quando a gente faz um evento, a gente tem que olhar todo as aberturas do que pode existir, entendeu? Então, já trabalhei com a Beth, já trabalhei com a Andréia, estamos trabalhando de novo, com a Lorena, com você, com o Gerard, enfim, com a Mônica. Vamos apoiar a causa que a Mônica defende muito também, que isso é muito importante. Mas isso aí já não foi uma coisa política. Quando eu falei com a Mônica que a gente vai fazer doações de 20 cesta básica para ela, isso é verdade, não tem nenhum problema de falar isso aqui, isso é fato. Mas, Charles, é importante ter essa proximidade. Primeiro porque a instituição faz um trabalho sério, existe há muitos anos, e vai ser bacana a gente apoiar. E segundo, se amanhã eu quiser encher o saco da Mônica, com perdão da palavra, falar com ela, Mônica, eu preciso aí de 40 crianças para ver os filmes que a gente tem aí, porque o Gerard já não aguenta mais esses filmes, são filmes bacanas, de animação. Então, sabe, no bom sentido da palavra, se acaba... Então, são coisas que se constroem, entendeu? A cada dia, a cada momento. E com as instituições tem que ser a mesma coisa. Eu já ouvi nãos, já ouvi sims, isso aí só me facilita, só me motiva mais. Eu também tem um momento que minha equipe muitas vezes fala, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, está respondendo assim. A gente vai incomodar ele mais? Eu falei, não, deixa quieto, dá um tempo para ele respirar. Ou tem alguns que você fala, não, vamos ficar em cima, tem que ficar em cima porque é importante. E o trabalho com as instituições, para quem mora na França o tempo que eu estou morando, eu acho que eu consegui avançar bastante, mas tem muita coisa ainda a ser feita, mas é todo um rapport de confiança, é muitos cafés, é muitas visitas, é muito escritório, é vir ver eles virem ver a gente, entendeu? Então, isso se constrói assim, como o Benjamin é alguém que a gente conhece já há bastante tempo, né? O Guion esteve no Brasil, que ele foi produtor do filme do Guilhom, trabalho com ele na federação,
Então, quer dizer, eu podia falar muito da questão burocrática, mas eu prefiro falar mais da questão do rapport, da relação de confiança que tem que ter construída, Charles, em cima disso aí. Mas não é só pedir e levar algo para a pessoa. Essa questão da troca existe muito aqui na França e funciona muito bem, mas também a questão de se interessar pelas pessoas de verdade, entendeu? Então, isso é importante. Se amanhã o fulano fala contigo que ele está bem, que ele está com dor de cabeça, tu vai deixar ele tranquilo? Pô, tu pode mandar pelo menos uma mensaginha ali, perguntar se você está melhor. Tem que ser uma coisa verdadeira, entendeu? Então, eu dou como base, porque eu vejo que em todos os segmentos, seja se a gente fala a nível de Fast France, a nível de Socol MTV, a nível de Socol Companies, a nível de Socol Films, está sendo tudo construído por uma equipe franco-brasileiro. Então, vocês já perceberam que eu deixo vocês um pouco à vontade para trabalhar, e se tem que dar aquele puxão de orelha, não vou dar aquele puxão de orelha como a Beth, não, mas vai existir o puxão de orelha, entendeu? E é assim que a gente cresce, né? E é assim que a gente constrói as coisas. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Cossi, você quer falar alguma coisa, Cossi, antes que a gente acaba? Cossi já foi embora já, hein, Gerard? Roberto, Mônica? não só... A Mônica vai perguntar alguma coisa, eu agora estou com medo. A Mônica vai perguntar, eu estou com medo. Não tenho pergunta. Deixamos para a Mônica, então. Pode falar, Mônica. A pergunta é só para poder dizer, é interessantíssimo, né, saber aí essas questões todas que envolvem o cinema, que eu não sabia de nada disso, que não é a minha praia. E esse finalzinho aí que você falou, né, realmente, se a gente não tiver relacionamento, a gente não tem nada, né? E relacionamento exige investimento de tempo, né? Então, quando a gente se cria relacionamentos, isso é algo maravilhoso, porque de todos os lugares a gente é surpreendido, né? E, igual você falou, não é um relacionamento fingido, não é a contrapartida, né? Acaba que a gente pode até começar com uma parceria, alguma coisa assim, mas aqui sobe degraus e a gente começa a conhecer pessoas, né? E as coisas vêm nas nossas mãos, como também saem das nossas mãos para as pessoas, né? Eu acho isso importantíssimo mesmo. E muito obrigado por essa aula todinha aí que você acabou de dar para a gente, viu? Principalmente para mim, estou por fora desse Não, de nada, Mônica. Eu também aprendo muito com vocês e eu acho que é por aí, porque é uma troca de experiências, né? Então, a Lorena também é uma pessoa que... A Lorena, eu falo com ela todos os dias, eu troco mensagem com elas. A Beth, né? Sem comentário. Então, não, e é bom, é o tipo de relação que a gente criou, Mônica, que chega um dia que se você não manda mensagem para alguém assim, você pensa, tá alguma coisa tem errado na minha vida, tá faltando algo, entendeu? A Andréia também, então, quer dizer, a Andréia me manda áudio, antes a Andréia mandava áudio de 2, 3 minutos, agora manda áudio de 10 minutos, de 20, mas tudo bem. Muito legal. Ô, gente, vocês querem falar alguma coisa aí? Desculpa, Mônica. Eu não estava no comecinho, não. Eu passei o link do convite para minha irmã. Eu acho que era ela que entrou. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Lembra que eu falei que eu não ia conseguir chegar na hora? Era eu, não. Até André me passou uma mensagem que meu microfone estava fechado, mas eu não tinha entrado ainda, não. Eu entrei um pouco depois. Não, mas sem problema. Ô, gente, antes de finalizar, porque acabou sendo mais longo do que o tempo previsto, né? Começou às 7. Começou às 11 aqui. Começou às 11. Não, também, né? Acho que é 1h30, é isso mesmo? 00:30. Que horas que é aí? 8h30? 8h30, aham. Então, se alguém... eu vou dar uns 10 minutinhos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa. Beth, Lorena, Cossi, Charles, Gerard, Matheus, tá vendo? Já sei o nome de todo mundo já, isso é bom.
Mônica. Beth. A Beth eu tenho que chamar ela, porque senão ela fica caladinha. Querendo fazer uma pergunta aí. Tava... Quem? A última fala, quem era? Acho que era um homem, não? Eu, Cossi. Cossi, você quer fazer uma pergunta, Cossi? Não quero fazer pergunta. Geral. Alguém que não está do setor é um pouco complicado para mim, mas estou seguindo tudo. Hoje somos internacional, né? O pessoal está em Belo Horizonte, Gerard, Mônica, Beth, Lorena está em Belo Horizonte, Matheus está na Bahia, Cossi está na África, no Beni, né? Eu estou aqui na França, então quer dizer, uma coisa bem variada, bem diversificada aí. Charles, você quer perguntar mais alguma coisa, Charles? Não, Roberto, não, eu só queria mesmo agradecer, porque é interessante falar, explicar um pouco da rotina de trabalho, como a Sokol Company e como a Sokol Filmes, e como todo esse arquétipo da Sokol e de você como produtor, lidar diante dessa questão da cultura, né? Por mais que seja aí na França, né? Eu sei que aqui no Brasil a gente está passando por momentos muito delicados em relação à pandemia, né? E que principalmente o setor cultural que está sofrendo muito com isso. O setor cultural como um todo, né? Não só o cinema, como o teatro, a dança, enfim, todos isso. Então, eu queria frisar que é muito legal essa iniciativa do Porto, né? Por meio dessa, né, por meio dessa lei Aldir Blanc, por meio de tudo isso, e que tenha mais, né, eu lanço um manifesto aqui de que tenha mais projetos, políticas públicas voltados para esse setor, né, o setor que nós todos amamos. Muito obrigado, Felipe. Nada. Gerard. Então, primeiro agradecer, né, pelos ensinamentos, aprendi várias coisas aqui, várias anotações aqui, e queria perguntar assim, sobre coprodução. Né? Como acontece geralmente? É uma produtora que chama outra para uma coprodução, ou a pessoa que trouxe o roteiro? Como é que é essa parada aí de coprodução? Boa pergunta, Gerard. Por exemplo, Gerard, a gente tem um projeto agora de um filme documentário, que foi escrito pela Natasha, e que trata da questão do chefe de orquestra, né? Chefe de orquestra russo, que é o pai dela, e a gente propôs para uma produtora aí em Belo Horizonte, que já está bem estruturada, se eles têm interesse. Por quê? Porque existe um mecanismo de ajuda de um festival em Rotterdam, na Holanda, que ele pode ser contemplado pelos países emergentes, como o Brasil e o Quirguistão, por exemplo. Então, como o chefe de orquestra ele tem essa passagem dele no Quirguistão, já facilita, e o que a gente propôs para essa coprodutora no Brasil é dois caminhos. Ou eles entram como coprodutor com a gente, mas também investindo como a gente vai investir, ou simplesmente eles se ocupam da produção executiva. Eles vão ter uma porcentagem e eles vão fazer no que corresponde à questão do Brasil, as demandas para esse festival, para obter essa ajuda, entendeu? Então, se eles querem uma coisa mais extensiva, aí já é um outro contrato. Então, significa que pode acontecer, como vários filmes, do filme vingar e ter aquele boom, ou de ficar encalhado. Então, se tiver um lucro bacana, vai ser para todo mundo. Se não tiver, se tiver gastos, que cada um arca com suas responsabilidades, mas o coprodutor ele não pode vir com aquele papo de que eu não posso investir. Não, então isso já é tratado antes. Agora, se ele entra como coprodutor, como produtor, mas tratando a parte da executiva,
Aí seria uma coisa, eu diria, mais momentânea, né? Uma coisa específica para uma ação, e que ele vai figurar como produtor executivo, que você pode ter vários produtores executivos, e eles ainda não deram a resposta para a gente. Então, quer dizer, se não for funcionar com eles, vai funcionar com outro, e é uma ajuda que dá ao festival, mas tem que ser solicitada por esses dois países que eu acabei de frisar agora, o Quirguistão ou o Brasil. Para o outro filme que conta a história um pouco mais extensiva, né? Alguns de vocês conhecem, que é de Ruslan, que foi escrito pela Natasha quando ele tinha 7 anos, né? Na história de um garoto que desde essa idade fala 5 línguas e que vai conduzir a gente pelas origens dele, passando por França, Ásia Central, o trem siberiano, chegando ali na Ásia Central, né, fazendo todo esse percurso, e aí a gente já pensa em passagem na Bielorrússia, Ucrânia, e finalizando no Brasil, e conduzindo a gente em todos esses países, em todo esse universo diferente, através da música, do violino, já é uma produção mais grande, que a gente conseguiu um apoio da Arte, e a gente está buscando aí produção executiva para todos esses países citados aqui agora. Entendeu? Então, o produtor executivo, ele vai fazer as demandas a nível de, por exemplo, no Brasil, a nível de Ancine, para ver o suporte, o que ele vai obter, que vai ser investido no filme. E se for uma coisa mais, como eu te falei, mais extensiva, se ele tiver interesse numa participação maior, aí isso já implica outras ações. E normalmente, você sempre busca uma produtora que já tem um pouco mais de experiência, né? Porque nesse caso aí, como muitas vezes na questão laboral, do trabalho, né, geral, o CV da pessoa, ele conta muito. Então, você tem que olhar o que aquela produtora que vai fazer com a produção contigo, o que ela fez, qual o percurso dela, entendeu? De que forma que ela trabalha. Ela tem filmes que participou em festivais, ela distribuiu filmes, qual o engajamento dela na questão do cinema, porque se ela já tem já um roteiro criado em cima do trabalho dela, quando ela vai fazer uma demanda no Ancine e outras instituições, obviamente as chances dela conseguir são altíssimas. Por quê? Porque ela já está dentro daquele circuito, entendeu? Tem outros projetos que não exigem tanta demanda, como o filme documentário da Anaís para ir na reserva Krenak. Isso aí já implica menos gastos, porque é um bilhete de avião, ela passar 3 semanas lá, um mês para escrever o roteiro, depois retornar para a França e fazer toda aquela preparação. E a Anaís já é uma pessoa muito independente, já foi oferecido para ela uma equipe, uma assessoria e tal, ela falou, não, ela é documentarista, ela é um excelente documentarista, ela falou, não, eu vou sozinha, eu vou com o meu material, vocês pagam o meu bilhete de avião, eu culpo do resto, eu faço tudo sozinho. Então, quer dizer, tem diretores que são assim também, entendeu? Porque um filme documentário ele já não tem tantos gastos, né? Como no teatro, se tu não tem muita decoração ali, no filme a mesma coisa, os dias de turnagem vai ser em função do que você está sendo proposto ali no cenário, né? Os elementos que você vai usar. Então, tem muitos diretores que, eles, quando fazem uma proposta de um roteiro, eles já te falam, não, meu filme, ele não tem tantos gastos, porque são 3, 4 dias de filmagem, e ele tem muita cena que é gravada no interior, do exterior, quem sabe uma coisa, enfim, e tu acaba vendo pelo o tipo né, o dossiê que ele te manda ali, que realmente não tem. E o produtor, como ele sempre busca visar
aquele tipo de redução, ele sempre propõe de que se tu está falando com ele de 5 dias de filmagem, ele vai te falar 3, então, e acaba chegando no acordo a 4, porque ele quer evitar gastos também. E depois de todas essas alternativas, gerar de coprodução e também na área da distribuição, aí é o momento de você tomar uma decisão, se você não conseguiu absolutamente nada, o que pode acontecer, se você vai realizar o projeto ou não, entendeu? E aí, se você está decidido a fazer, você tem que ter ciência de que vai ter uns gastos. Aí é o momento de se tratar com toda a equipe, como aqui acontece muitas vezes, tem muitos projetos aqui que as pessoas trabalham e não recebem nada, mas para eles convém porque eles têm que estar no circuito. Ou acontece aquela questão da fidelidade, né, da honestidade. Você fala com a pessoa hoje tu vai trabalhar para mim, eu não posso pagar, eu não tenho recursos, e depois quando você precisar de mim, eu vou responder aquele projeto seu, ou você trabalha com outro no projeto comigo e vai funcionar de outra maneira. Então aqui funciona muito assim e acontece, entendeu? Por isso que eu tenho medo de falar certas coisas, geral, porque se eu falo que eu vou fazer algo, quem já me conhece, tu me conhece, se eu falo que eu vou fazer, eu faço. Eu não deixo passar, não. Então, isso é importante. E por isso que eu acho que no momento que a gente for definir certas ações, seja em qualquer segmento, tem que ser uma coisa bem já pensada, né, e de querer fazer. E a primeira coisa, a coisa mais importante, Gerard, com respeito a quem acredita e quem não acredita, e eu te falo agora, mais do que nunca, por experiência própria, o primeiro objetivo para o seu filme funcionar e o fundamental, Gerard, não é o objetivo financeiro, não, é Deus. A partir do momento que tu colocou Deus na frente, ninguém te para, não. Aí tu pode confiar e vai até o final mesmo. Você pode ter certeza que tudo vai prosperar a teu favor. Bom, gente, eu deixo aí 5 minutos de nada para vocês formularem alguma perguntinha. Eu não escutei a voz da Beth, eu acho que ela saiu, mas tudo bem. Deve estar cansada de me escutar já. Beth? Alô? Mas ela está ainda, Beth. Beth? Beth? Bom, o Charles já fez a pergunta dele, o Gerard também já finalizou aí, o Cossi não quer perguntar nada. Lorena, tem alguma pergunta aí? Ei, Roberto. Não, obrigada, eu quero mesmo agradecer a oportunidade de escutar você aqui nessa noite, a pergunta também aí, as perguntas, né, dos colegas. Eu acho que é muito importante ter essa visão, né, tanto da sua experiência aqui no Brasil, quanto aí na França também. Acho que se estimula a gente a continuar trabalhando aí pela arte. Quero agradecer mesmo, obrigada. Roberto, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Beth, estou preocupado com você já. Não, eu estou falando, mas parece que meu áudio foi cortado, porque eu já despedi, já agradeci, mas parece que vocês não ouviram, né? Não sei. Não te ouviam. Então... Não, então eu queria agradecer, mas eu estou aqui, viu, Roberto? Ótimo, maravilha. E a Andréia já foi embora, né? A Andréia, acho que sim, foi embora. Eu consigo ver aqui no... a Andréia foi embora. Não, a Andréia está aí. Eu vou ter que pedir licença, Roberto, que eu preciso... Tá, joia, Mônica. De qualquer forma, a gente vai finalizar agora. Muito obrigado, tá, Mônica, pela sua participação. E enfim, então, eu já vou ter uma conversa já depois com a Beth e com a Lorena para explicar umas coisas e vou te mantendo informado aí, tá bom? Para a gente ir alinhando. Tá bom, então. Valeu, viu? Valeu, obrigado, pessoal. Mônica. Valeu. Boa noite. Tchau, boa noite. Andréia. Boa noite. Andréia, tá vendo? Tô por aí, Andréia? Eu só quero dar um alô para a Andréia para finalizar, Beth, mas ela não está por aí, então vamos finalizar, não. Então, Gerard, se você permite da gente finalizar, Gerard, a gente vai embora, então.
Não depende de mim, não. Pessoal, boa Depende de noite. todo mundo. E até a vista. Como? Charles? Não, só queria agradecer, uma boa noite e até a vista. Um abraço para todos aí. Obrigado. Então, Gerard, pessoal, então eu que Beth, agradeço, todo tá? mundo. Igualmente, agradeço pela participação de vocês, pelo interesse. E não esquecem, tá rolando aí o Fest de France hoje, amanhã e domingo. Mesmo que vocês já viram os filmes, dá uma entrada lá, chama os amigos. Eu tô vendo que o Gerard tá compartilhando muito aí no Instagram dele, no Facebook. Obrigado, Gerard. Né, vi uns compartimentos aí da Lorena também. Então, manda os links pro Cozy aí, Gerard. Ele tem muitos amigos aí no Beni que com certeza vão ter interesse em ver os filmes, que ainda mais que são em francês. Tem até domingo. Tem hoje, amanhã e domingo. E é uma oportunidade boa para o pessoal ver uma boa programação aí. Ok. Pode deixar. Cocy, muito obrigado também, tá, pela sua participação, pelo seu tempo. Eu sei que tá fácil para você aí. Pela oportunidade, muito obrigado. Igualmente. Pessoal, boa noite, então, tá? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.